Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre a Demi Lovato e o percurso que ela teve durante esse tempo e relacionando também um pouquinho com o tema transtornos alimentares. Vamos lá! Pra quem não conhece, a Demi Lovato é uma cantora, atriz norte-americana. Ela é incrível, maravilhosa, ela passou por muitas coisas ao longo desse tempo. Eu sou muito fã dela, sempre fui. Ela consegue se abrir publicamente a respeito de problemas com a saúde mental dela, relação com drogas, e já foi internada várias vezes em clínicas de reabilitação. Enfim, tudo isso foi acontecendo. Ela já tem alguns documentários, inclusive aqui no YouTube, para você acompanhar, falando sobre a história dela. E recentemente ela postou um outro documentário sendo ainda mais aberta com relação à história de vida dela e o que ela passou depois da overdose que teve em 2018. E o documentário se chama Dancing with the Devil. É um documentário bem pesado, angustiante, principalmente para quem é fã da cantora. A gente fica o tempo inteiro se perguntando por que as pessoas não ajudaram, o que estava acontecendo, uma angústia tremenda. E por isso que nesse momento eu não vou indicar esse documentário para vocês assistirem, mas vou indicar para vocês um podcast que ela participou. Vou deixar aqui embaixo. São 2 horas de bate-papo no qual ela fala sobre esses e outros temas, sobre como ela tá levando a vida dela agora depois da overdose, depois de voltar pra mídia, né? E depois desse documentário também, então tá aqui embaixo. O que eu queria falar pra vocês sobre a Demi é que ela sempre foi uma pessoa muito humana, e é estranho falar sobre isso, mas que ela nunca teve medo de esconder os próprios problemas dela e sempre enfrentou eles de uma forma muito honesta, falando sobre isso de uma maneira incrível. Inclusive, na minha adolescência, eu acredito que ela foi a primeira pessoa que eu ouvi a falar sobre transtornos alimentares, entendendo o quanto essa relação que a gente tem com a comida é problemática e muitas vezes glamourizada. Então ela foi muito importante na minha vida. Inclusive, depois dela eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Claro que isso tem relação comigo também, com a minha história de vida, com relação à autoimagem e tudo mais, mas ela me marcou demais. E um ponto importante pra gente começar a falar sobre isso é que um transtorno alimentar não necessariamente é deixar de comer e vomitar, né? Ou comer demais. Um transtorno alimentar, ele passa por vários sintomas, inclusive sintomas que são muito glamorizados aí nas redes sociais, que inclusive conversei com vocês recentemente lá no meu Instagram e que gerou uma certa polêmica, né? Algumas pessoas vieram conversar comigo no direct, que é sobre pessoas postando dietas restritas, falando, meu Deus do céu, a minha nutri vai me matar porque eu tô comendo um certo tipo de coisa. Então isso gera um terrorismo com a comida, fazendo com que a relação que a gente tenha com se alimentar se torne extremamente estressante, angustiante, e isso leva a um comer transtornado. A gente não consegue comer sem culpa ou sem pensar que tá fazendo isso certo ou errado. Inclusive já vi nutricionistas falando, errou, volta pro plano. Como assim errou, gente? A pessoa está se alimentando. E se alimentar quer dizer comer vários tipos de coisa, não necessariamente frutas e verduras, né? Então vai muito mais para um sentido de nutrir o corpo e ter uma relação em paz com a comida do que uma restrição. A gente sabe que a grande parte dos transtornos alimentares começaram com uma dieta. E a gente tá envolvido aí nessa cultura da dieta, o que faz a gente ter que observar muito como que a gente tá se relacionando com a comida, com os exercícios físicos, porque também a gente vê muitas pessoas postando, pagando o final de semana, hoje eu malhei, mas porque ontem eu comi demais. Gente, isso é um movimento de compensação e é muito sério. Isso foi inclusive um dos sintomas de alerta para Demi enquanto ela tava em turnê em acho que 2017 ou 2018. Não, foi 2018. Ela tinha toda uma equipe que cuidava dela no socioemocional, e esse inclusive foi um dos grandes gatilhos para Demi. Muitas pessoas acham que a pessoa está se exercitando, é melhor do que fazer isso ou fazer aquilo. E às vezes sim, mas ela estava se exercitando 3 vezes ao dia e tendo uma rotina de
atleta, então se colocando de novo esse corpo ao limite o tempo inteiro e pensando em como se livrar de absolutamente tudo que ela comia. Essa prática de exercício de compensação também é um sintoma importante da bulimia. E nessa época, a equipe dela achava que estava tudo bem, que ela estava sendo saudável, exercitando de uma forma extremamente exagerada. A Demi, né, uma pessoa super famosa, então ela tinha toda uma equipe de nutricionistas, de psicólogos, uma equipe para cuidar da saúde mental dela mesmo. O que foi acontecendo é que mesmo ela sendo muito poderosa, essa equipe, ela tomava as rédeas da vida dela o tempo inteiro, fazendo com que ela não tivesse nenhum tipo de escolha. Então, isso foi fazendo com que ela ficasse extremamente triste, isolada, se sentindo assujeitada. Então, naquele momento, ela não estava mais numa posição de sujeito. Ela estava em uma posição de ser assujeitada pelas ordens daquelas pessoas, por melhores que elas fossem. Isso foi acontecendo e ela foi piorando muito da depressão, inclusive da bulimia, a chegar a um ponto de pedir ajuda para essa equipe e dizer: eu tô muito mal da minha bulimia, num ponto de que ela estava vomitando sangue já. A equipe, não sei, por olhar para ela, ver que ela estava fisicamente bem, disse que ela não estava doente o suficiente e que estava tudo bem ela continuar. E aí nesse ponto entraram as drogas, entrou a overdose, tudo isso que a gente precisa conversar. Antes disso, eu queria ler o trecho desse livro aqui, que eu já falei pra vocês, que é Da Geladeira ao Divã, Psicanálise da Compulsão Alimentar. E aqui ela vai falar que nos pacientes com transtornos alimentares, a gente percebe que a magreza idealizada permanece como um ideal absoluto. Isso ocorre porque, com uma função egóica fragilizada, o ideal do ego passa a ser a instância dominante. O idealizado, construído por meio do externo, materno e social, passa a ser o que deve ser alcançado. A magreza absoluta enquanto ideal do ego é inatingível e, por isso, a sua busca leva a uma insatisfação crônica em relação ao corpo. A magreza torna-se um fim em si mesmo. Então, trouxe isso, né, e a história da Demi aqui pra gente falar sobre essas questões, que às vezes a gente acha que é muito distante, que não faz sentido, que é só quando chega num extremo, mas antes de chegar nesse extremo e você perceber que você tá doente, tem vários gatilhos que apontam que algo não vai bem, né? Um deles é essa relação com a comida, com os exercícios, no sentido de obrigação e não de sentir exatamente o que o teu corpo tá pedindo naquele momento. Vou deixar aqui embaixo também alguns Instagrams de nutricionistas que eu adoro acompanhar e que me ajudaram muito a estudar sobre essa cultura da dieta, além da psicanálise. A Demi, então, teve essa overdose, o que foi um choque para todo mundo e me deixou extremamente abalada na época. Embora eu já sentia como fã que algo estava prestes a acontecer, porque antes disso ela lançou uma música muito tocante chamada Sober, que é sóbria, dizendo que ela não estava mais sóbria, pedindo desculpas para os fãs. E ela tentou um caminho do meio termo. Só que esse caminho do meio termo, na verdade, enquanto ela estava dizendo para os outros que ela estava só fumando e bebendo, ela estava usando drogas muito pesadas e partindo para algo extremamente sério. O que acontece é que depois dessa overdose, né, ela teve múltipla falência dos órgãos, ela tem problemas de visão hoje, ela vê só uma faixa, ela vê como se a gente tivesse tirado uma foto e o flash ficasse no olho, sabe? Que fica tudo desse jeitinho, assim, meio borradinho. Então ela enxerga dessa forma hoje em dia. Ela teve várias complicações durante, né, essa overdose. Ela realmente quase não resistiu, o que pra mim é aterrorizante, porque eu amo essa mulher. Enfim, ela sobreviveu a tudo isso. E o que me chama a atenção é que nesse podcast ela fala que mesmo depois da overdose, de ficar sóbria por 10 meses, ela sentiu que ela estava extremamente miserável e se sentindo muito mal ainda. E ela percebeu que ela ainda estava nessa posição de assujeitamento. Por mais que tivesse uma equipe completamente diferente, ela decidiu que ela precisava tomar algumas decisões por ela. E isso é muito terapêutico, né, gente? Porque imaginem, ela como artista
tendo uma grande visibilidade, milhares de fãs, um poder até mesmo monetário gigantesco, precisando receber ordens de outras pessoas porque ela não estava em controle, né, da própria vida, ou eles sentiam que ela não tinha esse controle. Isso foi deixando ela extremamente incomodada, né? Isso aqui eu tô falando, parece que eu conheço ela, mas é porque ela falou sobre isso no podcast que eu vou deixar aqui embaixo. E aí, mesmo com uma equipe diferente, ela ainda se sentia muito mal, num estágio de depressão super avançado, e ela percebeu que ela precisava de um alívio. Olhem só, né? Depois de todas essas complicações, ela pensou em retornar para as drogas. Mas, ao invés disso, ela decidiu um meio do caminho e ela decidiu usar uma droga que não é legalizada aqui no Brasil, mas que é legalizada na Califórnia, e usa dessa erva para tentar se acalmar ou aliviar algum tipo de sofrimento de uma forma que ela sinta que necessite disso. Não tô aqui para dizer que ela tá certa ou que ela tá errada, mas achei muito bonito no final desse podcast ela falando que nesse momento ela toma as rédeas da vida dela, inclusive cortando o cabelo. Quem é fã da Demi sabe que ela sempre usou a imagem dela para expressar muito como ela estava se sentindo. E hoje ela tem um corte de cabelo bem curtinho. E ela falou, eu sei que meus fãs adoram meu cabelo comprido, eu sei que as pessoas preferem meu cabelo comprido, mas eu estava me escondendo atrás dele, né? Então isso demarca também uma fase na vida da Demi em que ela toma as rédeas da vida dela e decide o que é melhor para ela fazer. Enquanto muitas pessoas decidem que ficar sóbria, ela precisa estar totalmente limpa, né, não usar nenhum tipo de substância, ela pensou de forma singular e subjetiva o que fazia sentido para a vida dela e tem aplicado isso nos últimos 2 anos, né, sempre muito atenta do que vai acontecer nesse processo. E eu acho isso interessante e importante porque talvez fosse isso que estivesse faltando para ela há muito tempo, né? Ela decidia as coisas por ela escolheu um caminho saudável por ela e não por outros, né? Porque era isso que estava acontecendo antes. E quando essa escolha é feita verdadeiramente, num sentido de ser um desejo dela, enquanto ela encontra uma via possível para esse desejo do uso de substâncias ou da própria sexualidade dela, que hoje ela é muito mais aberta, seja com um corte de cabelo, uma imagem que represente quem ela é hoje, a gente vê uma saída possível e saudável, uma pulsão de vida e não uma pulsão de morte. Então, isso me remete bastante a um trabalho psicoterapêutico, até mesmo psicoanalítico, enquanto a gente precisa olhar para esses caminhos não o mais correto possível. Uma coisa que ela falou que eu achei muito importante foi quando eles questionaram ela sobre ela não estar totalmente sóbria. Ela falou que ela já tentou a perfeição antes, ela já tentou ser perfeita e estar nesse lugar de perfeição do que os outros esperavam dela e que isso sempre a levou pro fundo do poço. Que isso a levou para consequências de quase uma morte real mesmo, né? De sucumbir aí esse corpo por essa perfeição que é impossível ou por essa magreza que é impossível. Então, quando ela para pensar nisso, descarta a perfeição e pensa em uma via possível de realizar as coisas, nossa, é isso. Né? E isso deixa uma lição muito grande pra gente também, porque às vezes a gente tenta alcançar essa perfeição ou o mais correto, lógico, ninguém quer errar grandemente, né? Mas às vezes em busca dessa perfeição, a gente acaba fazendo coisas que nos machucam, que não nos fazem felizes, que acaba nos prejudicando de uma maneira geral, né? E quando isso é tomado para nós como uma maneira possível de agir, seja um meio do caminho, seja um lado ou outro, mas que aquilo faça sentido para você verdadeiramente, as coisas acontecem, fluem e você começa a pulsar muito mais vida do que um aniquilamento de si mesma, né? Por conta da perfeição. Gente, era isso. Espero que vocês estejam tão felizes quanto eu com essa volta da Demi. Eu sou muito fã dessa mulher, assim, ela conseguiu traduzir as minhas dores de uma forma que nem eu mesma conseguiria. Aqui eu tenho uma tatuagem, que eu não sei se vocês conseguem ver, que se chama Warrior, que é uma música dela que pra mim representa
muito uma fase da minha vida. Então, ver ela cantando, ouvir a voz dela, enfim, é algo intraduzível. Então é isso, gente. Se vocês também gostam da Demi Lovato, gostaram aí desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!